Acadêmicos do quarto ano de Engenharia Mecânica da UniOeste aqui do campus de Foz do Iguaçu, iremos apresentar sobre o tema de eficiência e medidas de economia em sistemas de vapor. Nosso grupo é composto por mim, Arthur, pelo Alan, pelo Felipe Marques, pelo Felipe Pfeiffer, pelo Leonardo Capitânio, pelo Lucas Bruscagin e pelo Yoga. Primeiramente, o que seria a eficiência energética? A eficiência energética é a grandeza que relaciona o calor útil dividido pelo calor fornecido. O primeiro método de cálculo de eficiência utilizado seria o método direto. No método direto, a eficiência é dada pela razão entre a energia produzida pela caldeira na forma de vapor pela energia fornecida à caldeira, pela seguinte fórmula. A eficiência é calculada pela multiplicação da vazão máxima de vapor vezes a entalpia de vapor menos a entalpia da água pela entrada, dividido pela vazão máxima do combustível vezes o poder calorífico do combustível. O outro método de cálculo seria o método indireto. Quando não se pode determinar alguma das variáveis de medição, como temperatura e pressão, necessárias para o cálculo da entalpia dos vapores, é utilizado o método indireto. Este método utiliza-se a análise das perdas para definir a eficiência. Assim como no método anterior, são necessárias várias medidas que da mesma maneira podem estar associadas também a erros. Porém, como a maior parcela de perdas está relacionada com o fluxo da chaminé, que pode ser medido de maneira bem precisa, o valor de eficiência pode ser obtido com um valor de grande precisão. Este valor de perda é soma das perdas por transferência de calor e perdas relacionadas aos fluxos que deixam a caldeira, com exceção do fluxo de vapor. Essas perdas são compostas pelas seguintes parcelas. Perdas pela chaminé. Pode ser dividido em associados aos gases secos formados, onde a vazão máxima dos gases secos, vezes o Cp do ar, que é o valor médio entre as temperaturas ali, que multiplica também a diferença de temperatura entre a temperatura da chaminé menos a temperatura de referência. Se divide também perdas pela chaminé associadas ao vapor presente na chaminé, sendo calculada pela vazão máxima do vapor vezes o Cp do vapor entre as Cp médio do vapor entre as temperaturas de chaminé e a temperatura de referência, vezes a subtração da temperatura de chaminé menos a temperatura de referência. Com isso soma também o fluxo máximo, vazão máxima do vapor formado na combustão presente no combustível, vezes a entalpia de vaporização da água. É bem importante lembrar que foram desprezados os valores de perda pela chaminé associadas à presença de monóxido de carbono e de fuligem nos gases de combustão, pois os geradores de vapor geralmente operam com excesso de ar mínimo, que assegura a combustão completa do combustível. Outra conta de perda a ser levada em conta seria as perdas por convecção e radiação. Por conta do cálculo se dar de maneira muito complexa, adota valores entre 1 a 4% da energia fornecida. Outro item seria as perdas por purgas. Essa parcela relaciona-se com a perda de energia causada pelo fluxo de água retirada na purga, onde o cálculo se dá por a vazão máxima da água de purga vezes o Cp da água naquelas condições, vezes a temperatura de purga menos a temperatura de referência. Outro item a ser levado em conta seriam as perdas associadas à temperatura das cinzas. De maneira generalizada, o valor de perdas relacionadas à temperatura de cinzas pode ser estimado por mR, que é a massa de cinzas presente no combustível, vezes um valor constante. Este valor seria o valor médio aproximado da entalpia sensível das cinzas. Outro item a ser levado em conta seriam as perdas associadas ao combustível não convertido presente nas cinzas. De maneira simplificada, pode-se calcular por mC, que seria a massa de carbono presente nas cinzas, vezes uma constante. Este valor constante se refere a um fator de correção utilizado. Então, o cálculo de eficiência do método indireto se torna 1 menos o somatório de todas as perdas ditas anteriormente, dividido pelo calor fornecido. Outro item a ser abordado por nosso grupo seriam as medidas de economia em sistemas de vapor. Primeiramente, economia na geração de vapor. A produção de vapor sempre se baseia na produção de calor. Logo, usar bem essa energia é fundamental a fim de manter em níveis mínimos as perdas durante a combustão. Na parte de projeto, durante essa etapa, há a oportunidade de incorporar dispositivos que asseguram um baixo nível de perdas. Um eficaz sistema de combustão deve ser capaz de realizar uma queima da forma mais completa possível e com o mínimo teor de massa de ar em excesso,
buscar uma mistura de ar combustível ideal. Como as temperaturas da água no interior da caldeira e o vapor produzido estão a temperatura muito altas, torna-se impossível reduzir muito as temperaturas dos produtos de combustão. Consequentemente, as perdas também possuem valores elevados. Em caldeiras de maior porte, podem ser adotados sistemas auxiliares de recuperação de calor. Entretanto, a redução da temperatura dos produtos de combustão é limitada pelo ponto de orvalho destes gases, particularmente para combustíveis que possuem enxofre, evitando a formação assim de ácido sulfúrico. A parte de operação e manutenção. Essas atividades devem ser conduzidas de modo a manter as condições de projeto. Elas devem buscar a queima do combustível em temperatura correta. Se o combustível for sólido, deve ser queimado na granulometria correta, com a umidade mais baixa possível. Buscar valores ideais para a razão ar combustível. Para isso, limpezas periódicas das superfícies são necessárias. O tratamento de água também é de grande importância para minimizar a formação de depósitos na caldeira. O segundo item na questão de economia seria a economia na distribuição de vapor. A principal perda de energia na distribuição de vapor ocorre para a transferência de calor para o ambiente e deve ser minimizada mediante o adequado isolamento. Na parte de projeto, de acordo com a demanda a ser atendida e a perda de carga, estabelece-se o diâmetro dos tubos e especificam-se os purgadores. Uma condensação excessiva aumenta as perdas de carga e reduzem a entalpia do vapor. Na parte de operação e manutenção, particularmente na manutenção dessas redes, prioriza-se a conservação do isolamento, fundamental para manter a conservação de calor e o perfeito funcionamento dos purgadores. Inspeções rotineiras dos purgadores são de grande valia para o aumento do desempenho do processo. O último quesito para análise na parte de economia seria a economia na utilização de vapor. Como nos casos anteriores, o projeto deve ser efetuado de forma a considerar uma baixa perda térmica para o ambiente e prever também margens de segurança para assegurar o desempenho esperado. Novamente, para manter a eficiência energética na utilização de vapor, a limpeza da superfície de condensação é fundamental, juntamente com a adequada drenagem do condensado e a permanente retirada do ar.